E no dia 30 de junho, o governo do estado mandou o plano de cargos, carreiras e salários da área de saúde para votação na Assembleia Legislativa. A classe médica não aceitou a proposta, que traz perdas à categoria. Os médicos podem entrar em greve por tempo indeterminado mais uma vez. O médico perdeu sua carga horária. Os médicos que há mais de 20 ou 30 anos têm 20, 40 ou alguns até 60 horas em 2 vínculos com o governo do estado, perderam esse direito. Tiveram a sua carga horária reduzida para 20 horas. Segundo, o seu salário, que hoje, bruto para 40 horas, é de 4.400, foi reduzido também pela metade, para 2.400. Sendo que com a redução da carga horária, o governo ainda assim obriga o profissional a trabalhar 40 horas, a troco de uma gratificação. E somando gratificação com salário, o médico ainda ganha metade do que ganha hoje. Os médicos acharam isso profundamente revoltante, aviltante para o seu trabalho. O governo quer deixar a classe médica nua, sem nada. Os médicos não terão condições de bancar a sua sobrevivência, de custear a sua sobrevivência, o pagamento da escola de seus filhos, de plano de saúde, de forma que a insustentabilidade da situação leva a Associação Médica e o sindicato a convocar os profissionais para uma greve. E qual seria a solução que a classe médica encontrou para resolver esse problema? Bem, o governo fixou dia 28 de setembro como prazo final para a adesão ao plano. A classe médica não aderiu. 80% dos médicos disseram não ao plano proposto pelo governo. As entidades médicas criaram, então, o projeto da carreira médica, que contempla as aspirações dos médicos. Distribui os cargos, por exemplo, médico perito, médico do trabalho, médico urgentista, médico especialista, e restaura o direito à carga horária. O médico pode trabalhar 20 ou 40 horas, de acordo com o hospital e com as necessidades do serviço, e restaura o salário do médico. Os médicos da rede estadual de saúde estão ameaçando com uma nova greve. Neste momento, o secretário estadual de saúde, Adelmaro Cavalcante, e a procuradora-geral Tatiana Mendes estão reunidos com representantes da categoria. Os médicos do estado aguardavam agora há pouco na governadoria uma reunião com a procuradora-geral do estado, Tatiana Mendes, e o secretário estadual de saúde, Adelmaro Cavalcante, para tentar evitar a greve que pode ocorrer amanhã. Os médicos em todo o Rio Grande do Norte estão insatisfeitos com o plano de cargos e salários, que, segundo ele, reduzem os salários para 50%. Nós estamos trabalhando no limite, nós tivemos uma demanda aumentada do exercício da nossa profissão e entendemos que esse plano é uma desvalorização da nossa atuação enquanto profissional. Nenhum profissional qualificado é um profissional que ele é qualificado não só no Alfredo Gurgel, mas no mercado de trabalho. Ele é bem qualificado e ganha bem. E ele não pode expor a sua carga de trabalho, a sua capacidade profissional, a sua vida, entendeu? Até os aspectos legais diante de um salário que não seja compatível com essa complexidade da sua atividade profissional. O presidente da Associação dos Médicos do Rio Grande do Norte já levou em mãos um plano de carreira dos médicos. Segundo ele, já foi apresentado para o governo do estado, mas até agora nada foi resolvido. Nós não toleraremos a redução de salário, nós não toleraremos a redução de carga horária e os médicos estão prontos para lutar em defenderem seus direitos. Uma reunião entre a categoria médica do estado e o governo deve decidir sobre as reivindicações previstas no plano de cargos, carreiras e salários proposto pelos profissionais. Se não houver conciliação, os médicos podem entrar em greve mais. Nós apresentamos ao governo a proposta de criação da carreira médica que contempla as aspirações dos médicos. Primeira questão salarial, que o governo submeteu o médico a um prejuízo incalculável, reduziu em 50% do que ele ganha. Nós restauramos o valor original e propomos um aumento no que os médicos ganham atualmente. Muito baixo, por sinal, o aumento, mas propomos. Em segundo, restaura o direito dos médicos de 40 horas. E em terceiro, cria as carreiras dentro da área médica, a carreira de urgentista, a carreira de médico perito, médico do trabalho, médico de especialidade. Essas são as 3 alterações fundamentais que nós propusemos. E é em relação a elas que nós esperamos o acordo com o governo. Nós temos uma reunião hoje ao meio-dia com a governadoria, o secretário estadual, finanças, administração, procuradoria do estado, gabinete civil, tentando viabilizar
a implantação da carreira médica. Se for possível, o que nós esperamos, então nós teríamos a possibilidade de não ter um movimento forte. Mas, de qualquer forma, a Assembleia hoje, para a qual os médicos estão convocados, às 19h30 na Associação Médica, prevê a deflagração da greve. Quer dizer, tudo indica que a categoria entre e greve a partir de amanhã? Sim, porque até agora houve um jogo de protelamento de decisões. O Estado tem colocado que está em fim de governo, está em transição, e nós não aceitamos essa situação porque estamos negociando desde o dia 30 de junho, quando o plano foi aprovado e a categoria médica decidiu que não o aceitaria. Então, na verdade, nós queremos ainda em dezembro que seja enviado o projeto para a Assembleia Legislativa. Se assim não for, a classe médica, num legítimo sentimento de defesa, terá que tomar atitude de paralisação. E os médicos do estado se reúnem logo mais para decidir se entram ou não em greve a partir de amanhã. Quase 90% deles não aderiram ao novo plano de cargos aprovado pela Assembleia, que entrará em vigor agora em dezembro. Segundo a Associação Médica, o plano reduz os salários à metade. Se for deflagrada, a greve vai atingir inicialmente os hospitais de urgência. Desta vez, o movimento será diferente. Os médicos prometem comparecer aos locais de trabalho, mas vão aderir à operação padrão, onde o número de atendimentos será reduzido e as transferências suspensas. Em 24 horas, os hospitais deverão estar lotados. A greve só não será deflagrada se houver ainda hoje um compromisso do governo do estado. Os médicos estão pleiteando a criação de um plano de carreira especial e a manutenção dos atuais salários até a votação da matéria. Hoje, um médico com 40 horas ganha R$ 4.400, incluindo as gratificações de plantão. Pelo plano de carreira que será implantado pelo governo no próximo mês, ele terá, segundo o sindicato, o valor salarial reduzido à metade. Haveria também uma redução na carga horária. Se você for ver na adesão ao plano, 14.300 funcionários da área de saúde aderiram ao plano. 1.500 médicos ficaram de fora. Os médicos disseram não. Vai ser uma greve como as demais? Será uma greve onde nos hospitais de urgência, para não deixarmos a população desassistida, nós usaremos a operação padrão, ou seja, a clínica médica que atende em torno de 300 pacientes por dia, ficará com um clínico atendendo e os outros clínicos na retaguarda, para urgências e emergência. A Assembleia dos Médicos vai acontecer logo mais às 7h30 da noite na Associação Médica do Estado, que fica no bairro do Tirol. A posição do governo, de acordo com o secretário de Saúde, Adelmaro Cavalcante, é que, caso a greve seja deflagrada, o governo pretende discutir um novo plano de carreira para a categoria. Essa de greve leva médicos e governo a discutirem mais uma vez o plano de carreira dos profissionais. Virgínia Tchelle, bom dia. Depois da Assembleia de ontem, o que ficou definido? Bom dia, Michele. Pelo menos essa ameaça agora está descartada. O governo do estado acenou com essa possibilidade, colaborou com essa possibilidade e acenando com um termo de compromisso para criar uma carreira médica para os profissionais que trabalham no governo do estado. Ao meu lado, o presidente da Associação Médica, Dr. Geraldo Ferreira. Bom dia, presidente. Bom dia, Virgínia. Quais foram os termos desse acordo que suspenderam a greve que estava prevista para hoje? Bem, ontem nós nos reunimos do meio-dia até as 4 da tarde com o governo do estado, em razão da insatisfação dos médicos com o plano feito para a área de saúde como um todo, né? E mostramos que a humilhação a que o plano submetia os médicos era intolerável para a categoria. Isso o plano de carreira da área de saúde que já foi aprovado e que vai ser implantado pelo governo. Perfeitamente. E esse plano discriminava profundamente os médicos. Ele era preconceituoso, reduzia salários, reduzia carga horária e ele foi formulado de uma maneira que gerou no meio médico um estado de pé de guerra. A verdade é essa, os médicos estavam num jogo onde estava seu futuro e eles não aceitariam aquele plano. Então, dia 28 de setembro se encerrou o prazo de adesão. 80% dos médicos não aderiram ao plano. Essa adesão era espontânea? Voluntária, porque o plano prevê que a adesão dos funcionários seria voluntária. Os médicos rejeitaram o plano e, a partir daí, construíram seu modelo de carreira médica, que não é uma invenção local, nós não estamos inventando a roda.
O plano ele existe em Tocantins, no Distrito Federal, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e está se estendendo por todo o Brasil. E qual a diferença do plano de carreira médica para o plano da área de saúde? Basicamente a gestão do trabalho. O plano para a área de saúde alterou profundamente a gestão do trabalho dos médicos. Acabou com os plantões de 6 horas que os médicos davam, obrigou o médico a ficar preso a só um hospital. O médico teria sua carga horária só de 20 horas, de 40 apenas no plantão, e essas 40 seriam pagas metade como gratificação. Os médicos não tinham como aceitar a redução de 4.400 que eles recebem de salário bruto para 40 horas trabalhadas para 2.400. Agora, essa redução na carga horária do trabalho médico e também essa limitação de local de trabalho, isso não iria colaborar para uma melhor qualidade na prestação de serviço à população? A redução, aparentemente, mas é uma faca de dois gumes, porque quando reduz a carga horária do médico para 20 horas num hospital e ele tem direito pela Constituição a 60 horas, obrigaria o médico a pular de hospital em hospital. É uma luta contrária à nossa, que nós temos o interesse em fixar o médico 40 horas no hospital, mas não 40 horas de engano, como o governo queria dar, na forma de gratificação. Agora, por que os médicos preferem trabalhar com as gratificações e não com um salário mais representativo, que hoje está na casa de R$350, o que complementa o salário médico são as gratificações? Por que há essa preferência por gratificação? Não, os médicos preferem salário, Virgínia. Na verdade, os médicos preferem salário. Quem prefere gratificação é o governo. Mas o plano de carreira que os senhores estão pleiteando prevê ainda a permanência de gratificação. Ainda para se manter a isonomia salarial. Como os outros profissionais da área de saúde, eles pleiteiam a isonomia salarial, a única forma de distinguir o trabalho ou a complexidade do trabalho se faz na forma de gratificações. Evidentemente, nós queríamos ganhar um salário maior do que por exemplo, o que está colocado para outras profissões. Não mais do que outras profissões, mas mais do que o que está colocado, que é muito pouco, mesmo para as outras profissões. Então, doutor, presidente, para encerrar, o compromisso foi assumido ontem pela Secretaria de Governo, representando a governadora Vilma de Faria, e daqui para lá, quais são a governadora autorizou e foi assinado um termo de compromisso com o secretário de Saúde e o secretário do Gabinete Civil. Eu acho que as entidades médicas, os médicos como um todo, mostraram deram uma demonstração de mobilização, de organização, e o que eu posso dizer aos médicos do Rio Grande do Norte é que a luta continua, porque na verdade nós temos um termo de compromisso que este plano será implantado em fevereiro, né? Quer dizer, vai para a Assembleia em fevereiro. Precisamos acompanhar com muita atenção, olho muito aberto, muita unidade, porque foi isso que provocou esses avanços que nós conseguimos. Então, muito obrigada por essa entrevista e por esses esclarecimentos. Michele. Após 4 horas de reunião, sai o acordo entre a classe médica e o governo do estado. Agora, a greve da categoria está descartada. O termo de compromisso firmado entre a Associação Médica do Rio Grande do Norte e o governo do estado prevê a elaboração do plano de carreiras dos profissionais. Foram quase 2 meses de negociação. O plano irá mudar a gestão de trabalho e a remuneração dos médicos e será encaminhado à Assembleia Legislativa em fevereiro de 2007. Os médicos formam uma profissão altamente complexa, com 52 especialidades, mais de 20 áreas de atuação dessas especialidades. Então, eles precisavam serem contemplados por um plano que previsse as suas peculiaridades e distinguisse a remuneração para cada área desta de atuação. Neste ato que se forma entre este mês de fevereiro, quando será encaminhado o projeto para votação, fica mantida a situação atual. Então, os hospitais, os médicos, fiquem tranquilos, porque as escalas de plantão atuais, as remunerações que são praticadas atualmente, serão mantidas até a votação da nossa carreira.